Senhor, fiquemos em pé. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, versículos 1, 2, 3 e 4. Eu gostaria de iniciar essa nossa reflexão fazendo uma pergunta. Como seria o mundo e o mover social sem a presença farta da revelação da palavra de Deus? Vou repetir. Como seria o mundo sem e o mover social desse mundo sem a presença farta, abundante da revelação da palavra de Deus? Se alguém não se presta e não se pronuncia como capaz de responder essa pergunta, Samuel responde. E Samuel responde de uma forma melancólica, trágica, traumática. Ele vai responder dizendo o seguinte: o mundo que não tem a revelação da palavra de Deus, ele substitui o santo pelo profano. O mundo que não tem a fartura, a abundância da palavra de Deus, ele valoriza a artificialidade em detrimento da originalidade. O mundo que não tem a fartura da palavra de Deus exalta o orgulho e humilha a humildade. O mundo que não tem a revelação da palavra de Deus, a verdade é mentira, e a mentira é a verdade. Em suma, o mundo que não tem a revelação da palavra de Deus, o mal é bem, e o bem é o mal. Porque o mundo que não tem a revelação da palavra de Deus é invertido, é desviado, é comprometido com tudo aquilo que não agrada ao coração de Deus. O livro de Samuel já foi dito por alguns escritores conhecidos por nós, credenciados pelo seu trabalho, que é o livro da transição. Quando Israel sai da administração teocrática, que compreende aquele período dos juízes, que vocês estão lembrados, Israel sofreu 12 cativeiros. Deus levantou 12 juízes. É um período de 115 anos, porque vai do nascimento de Samuel ao reinado de Davi. E é melancólico, é duro, porque na verdade existe um afã do povo nessa época que é uma substituição. Entenda que essa substituição foi a mais trágica em toda a história de Israel. Até porque existe alguém que diz que não houve na história de Israel um buraco tão negro, uma situação tão profunda, desgastante, negativa, como a situação dos tratados de Samuel. Os primeiros
Os dois tratados. Primeiro tratado, segundo, 1 Samuel, 2 Samuel. Não houve na história. É quando o povo olha para as nações vizinhas e percebe lá monarquias, um trono, coroa, reis. Israel diz, eu quero também um rei que sente no trono, um rei que possua uma coroa, um rei que fale assim, que haja assim, eu quero também. Então Israel substitui uma administração invisível por uma administração visível. Porque Deus não se vê, Deus não se toca, Deus se sente. O olho humano não pode ver Deus. Só que Israel queria ver o que as outras nações estavam vendo. Só que as outras nações nunca podiam sentir o que Israel sentia. A graça de Deus, o livramento de Deus. As outras nações tinham reis que não podiam dar livramentos. O Deus de Israel é o Deus do livramento. É o Deus da segurança, do equilíbrio. Por isso que a escritura dos sábios, tradutores, estudantes, considera esse tempo como muito complicado para a nação de Israel. Aonde a palavra de Deus não tem primazia, não é prioridade, é primazia, que é mais do que ser primeiro. Porque quando eu digo primeiro, eu posso dar a ideia de ter o segundo. E quando eu digo que tem o segundo, eu posso transmitir a ideia do terceiro. Mas quando eu digo primazia, é sem rivalidade, é sem disputa. A palavra de Deus não tem absolutamente nada, nem ninguém que possa dizer, eu disputo com ela. A palavra de Deus é soberana, mas eu posso disputar, porque não é primeiro, não é segundo. A palavra de Deus é única. A palavra de Deus não tem alguém que possa lutar contra essa palavra, substituir essa palavra, ser melhor do que essa palavra, ser maior do que essa palavra. Porque se for maior do que a palavra, é maior do que Deus. Se for melhor do que a palavra, é melhor do que Deus. E não existe nada, nem ninguém que seja maior do que Deus. Não existe ninguém que é melhor do que Deus. Não existe nada nesse mundo que seja mais forte do que Deus. Não existe nenhum dominador dos que morreram e dos que estão vivos, que podem dizer assim, eu sou pelo menos semelhante. Lúcifer disse, eu vou subir e vou construir o meu altar nos lugares mais altos da eternidade e serei semelhante ao Altíssimo. Deus o derrubou de lá, porque igual a Deus não há ninguém, melhor do que Deus não tem ninguém. Do jeito que Ele fala, ninguém fala. Do jeito que Ele faz, ninguém nunca conseguiu fazer. Do jeito que Ele opera, é singular. Ele opera e ainda diz assim, operando eu, quem impedirá? Faraó nunca disse isso. Porque quando o Faraó dizia assim, eu faço, aí José dizia, eu faço também. Nunca na terra se levantou alguém que pudesse dizer o que Deus disse. Eu sou o que sou, e fora de mim não há outro. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro. Então, Israel cometeu esse grave pecado. E na nação se instalou um vazio, que a gente chama hoje de vazio de Deus. Mas nós queremos, com a graça de Deus e com a oração dos senhores, falar um pouco sobre esse rapaz que surge em meio a essa lama toda, o irmão Samuel. O que é que esse menino tem de tão interessante que o faz estar como destaque em uma região tão podre? O que é que esse cidadão tem, possui e o faz diferente em uma era tão suja? Primeiro a gente vai ter que perceber o histórico que cerca
que está nos arrebaldes da história de Samuel. Abra sua Bíblia, por favor, meu irmão. Capítulo 2. Capítulo 2 do livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. O versículo 12. Vamos perceber aonde está Samuel. Eram, porém, os filhos de Eli, e, como diz na sua Bíblia, em outras traduções, talvez alguém possui NVI, talvez alguém possui corrigida, que é a mais comum, atualizada, é distinta às vezes, mas em outras traduções pode dizer assim: não se importava com o... Então Samuel está vivendo em um período que quem devia se importar e conhecer ao Senhor não dava a mínima. De quem a Bíblia está falando? Dos filhos de... que eram... Qual a classificação deles? Sacerdotes. Eles eram sacerdotes coadjuvantes, vice-sacerdotes. E esses homens receberam, lamento dizer isso, é o texto que diz, eles receberam essa classificação: filhos de Belial, filhos do inimigo. Aqui não está dizendo que ele é filho de Satanás. Essa não é a pretensão do texto. O texto está dizendo assim: eles têm um comportamento que é oriundo da ação diabólica. Quem devia se importar com Deus tem inspiração na ação maligna. É duro ou não é? Então, ainda o texto vai dizer: pois o costume daqueles sacerdotes com o povo, ainda no versículo 12, era que oferecendo alguém o que, irmãos? Oferecendo o que? Sacrifício. Vinha o moço fazendo o quê? Um garfo de 3 dentes. E levava e tomava a carne que ainda estava no caldeirão. Na sua Bíblia diz caldeirão, estava no fogo, levado ao fogo. O versículo de número 14, versículo de número 15, vai dizer que, além de levar essas partes do sacrifício, acompanhe na sua Bíblia, por favor, esses rapazes, ou esse moço do sacerdote, levava a carne antes da carne ser assada, consumida pelo fogo. Depois, no versículo de número 16, vai dizer que esse moço fazia o quê? Se o ofertante, versículo 16, lhe respondia, 2 pontos, queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então o moço dizia o quê? Não, porém hás de me dar agora, senão eu tomo a força. Os versículos de número 22 e 23 vai dizer o seguinte, do capítulo 2, acompanhe por favor. Era porém Eli já muito, e ouvia, estava velhinho, mas ouvia tudo. Quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com quem? Com as mulheres que serviam aonde? Agora veja o versículo 26.
Mas o jovem fazia o quê? De que forma? Fisicamente. Estatura aqui é o quê? É o físico, é a estrutura física, mas crescia de outra forma também. Qual era a outra forma? Crescia no favor do Senhor. Escute, meu irmão. Vamos analisar algumas verdades que esse texto vai nos dar. Abra sua Bíblia, por favor. Levíticos, capítulo 7 e o versículo 34, bem rapidinho. 7:34 de Levíticos vai dizer: porque o peito movido, oferta movida, e a coxa da oferta tomei dos filhos dos seus. Qual era a qualidade do sacrifício aqui? Pacífico. Coisa que não acontecia com as ofertas lá dos filhos ali não tinha nada de oferta pacífica. A intenção do povo era oferta pacífica. Mas o comportamento dos sacerdotes era o quê? Oferta agitada, oferta irada. Não tem nada de pacífico lá. Mas a oferta aqui, o Senhor está dizendo, oferta, sacrifícios pacíficos. E o que foi que Deus fez? Qual era a prescrição da lei levítica? E os dei a quem? Só ele, a seus, por direito, por quantos anos? Por quantos anos? Perpétuo, continuamente, dos filhos Olhe para cá. Qual foi o primeiro pecado que se percebe num texto? É que Deus determinou uma parte, o peito e a coxa do sacrifício pacífico e movido. Só que o texto vai dizer que o rapaz que tinha na mão um garfo de 3 dentes levava tudo. Deus disse: vou te dar o peito da galinha. Me diga aí, vocês que são mulheres que cozinham muito bem. É uma parte nobre ou não? É tanto que se diz assim: vou guardar o peito para o teu pai, menino. Come. Não é verdade? Não é assim? E a moça, quando quer fisgar no bom sentido o rapaz, ela faz isso: mãe, deixa um pedacinho do peito para fulano que está chegando do trabalho, está noivo, aí ela quer, pum. Quando o peito é substituído, vem um outro elemento no animal que é tão interessante quanto o peito. Qual é? A coxa. Me diga uma coisa, irmãos. Deus deu o pior ou deu o melhor? O melhor. Só que esses maivados aqui não queriam nem o que Deus estava dando. Eles tomavam, era tudo, e de forma errada. Deixe pelo menos aí a oferta, sacerdote. Não. Eu estou aqui com um garfo de 3 dentes e eu vou levar tudo. Olhe, a melhor coisa do mundo é a gente se conformar com aquilo que Deus dá. Porque o que Deus dá é o melhor. Se for R$1 dado por Deus, vale mais do que 100 com um garfo de 3 dentes. Quem me entende, diga amém. Eu não sei, minha irmã, meu irmão, você que veio aqui, você família, você pai, você mãe, você mulher, você esposo, você filho, você obreiro. O que foi que Jesus te deu? Agora, o que Jesus te deu, faça festa, se alegre, jubile, porque na hora que tiver pouquinho, pequenininho, ele vai olhar assim, multiplica. Com aquilo que Jesus te deu, você vai andar arrumado. Vai andar arrumado ou não vai? Não vai ficar devendo a Deus e ao mundo, só essas duas pessoas, não vai. Não vai ter medo do SPC, da Serasa. Não vai ficar se escondendo do Zezinho que vendeu e agora você não pode pagar.
Porque com aquilo que Deus te deu, você vai pagar as suas contas, vai entregar a Deus o que é de Deus, vai andar cheirosa, cheiroso, bonito, arrumado. E o melhor de tudo, vai dormir com paz. Porque quem dorme com dívidas, dorme com espinhos na cama. Dorme assim, ó. Não tem psicotrópico que faça dormir. É ou não é? E quando a campa toca lá na frente, o irmão já diz assim: será que é ele que veio cobrar de novo, meu Deus? O outro texto que a gente vai ler. Levíticos, capítulo 3. Do sacrifício pacífico, 3:3 de Levítico. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada a gordura que cobre e toda a gordura que está sobre. Versículo 4. Como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos. Veja, é para queimar tudo. E o redenho sobre o fígado com os rins. E os filhos de Arão farão o quê? Queimarão alguma coisa. Na sua Bíblia diz como? Tudo, diga comigo, tudo. Diga assim, é para queimar tudo. Veja bem, vai queimar tudo isso sobre o altar em cima do que está sobre é oferta queimada de aroma, mas aquela oferta dos filhos de Eli, ou a oferta dos filhos de Eli não era uma oferta agradável. Por quê? Foi que você leu junto comigo hoje, que a oferta não dava tempo de ser queimada. Ou seja, os meninos estavam comendo carne crua. E carne crua não tem gosto. E ainda que ele dissesse assim, mas eu gosto. Não tem gente hoje que come peixe cru? Carne crua? Mas a gente gosta de comer essa carne mal passada. Mas o problema não é você, sacerdote, que diz o que vai ser feito. É o que Deus disse em sua palavra. Tem que ser queimado tudo. Lombo, rins, fígado, coxa, peito, tudo. Eu separei aqui 5 problemas dos filhos de Eli. E Samuel está aqui, vivendo tudo isso e vendo tudo isso. Primeiro, eles eram irreverentes. Digam comigo, irreverentes. Segundo, eles eram arrogantes. Arrogantes, eles eram arbitrários, os donos da situação, os donos dos mares. 3, eles eram insensíveis, diga isso. 4, se não desse, ele tomava eles eram agressivos, digam, agressivos. 5, eles se deitavam com as mulheres que estavam Agora escute, em 5º lugar, eles eram imorais. Agora, vale salientar que essas mulheres aqui nem são profetisas, nem são prostitutas cultuais. Por quê, pastor? Porque esse templo aqui não é o templo de Dagon, não é o templo de Baal, esse templo aqui é o templo do Senhor. E na porta do templo do Senhor não tem prostituta. A prostituta e a profetisa era prática comum no templo do Deus pagão. Mas no templo do Deus dos deuses não tinha prostituição nem profetisa cultual. Vamos lá para Êxodo, para a gente entender esse negócio aqui. Palavra de Deus para ser compreendida. Êxodo capítulo 38.
Veja o verso de número 8. 38:8 do livro do Êxodo. Vou ler aqui. Fez também a bacia de bronze, com seu suporte de bronze. A bacia de bronze e o suporte é de bronze. Dos espelhos de quem, irmãs? Das mulheres, que se reuniam para ministrar à porta da tenda eram mulheres dignas, serviçais, honradas, e nem essas mulheres foram respeitadas pelos filhos de Eli. E Samuel está vendo tudo isso, percebendo tudo isso. E eu fiz uma pergunta hoje enquanto estudava esse texto. O que fez Samuel ser diferente em meio a tudo isso? Em meio à irreverência, arrogância, à insensibilidade, à agressividade e à imoralidade dos filhos de Eli. Quando a gente vai estudar a história de Samuel, a gente vai aprender que, nós já lemos esse texto, mas você vai ler comigo o capítulo de número 2 e o versículo 21. Veja o que diz o capítulo 12, versículo 21, no primeiro livro de Samuel. Abençoou, pois, o Senhor a quem? Ana. E ela concebeu. E teve 3 filhos e 2. Aí tem uma vírgula aí, não tem? Aí diz assim, e o jovem Samuel, é uma história à parte, fazia o quê? Crescia diante do... Olha, meu irmão, escute bem. O versículo 21 que está aí na sua Bíblia, que você leu, e o versículo 26 que a gente leu anteriormente, que vai dizer, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do... O hebraico aqui vai dizer que esse versículo 21 e o versículo 26 consiste na mesma expressão. Esse crescer aqui é crescer não apenas sendo observado por Deus. O crescer aqui significa crescer em Deus. Samuel estava crescendo na dimensão de Deus. Samuel estava crescendo na vontade de Deus. Samuel estava crescendo no viés, no caminho de Deus. Apesar de não ter bons exemplos, Deus guardou o caminho de Samuel. Eu creio que esta palavra hoje é um consolo para a gente aqui. Porque a gente vê tanta sujeira por aí, tanta coisa podre, tanto pecado sendo tratado como coisa boa, tanta profanação, tanta mentira querendo tomar o lugar da verdade, que a gente fica dizendo assim, Deus, será que vai ter lugar interessante para o meu filho crescer? Será que o meu filho vai escapar? Porque se pudesse fazer uma escola aqui, se pudesse namorar, noivar e casar e viver aqui, se aqui dentro fosse fábrica, se aqui dentro fosse comércio, se aqui dentro fosse feira, se aqui dentro fosse o nosso mundo existencial, para mim era muito bom, porque aqui só tem paz, glória e adoração. Mas daqui a pouco a gente vai para casa e amanhã o menino vai estar na rua de novo, segunda-feira vai para a escola, terça-feira está na faculdade e a menina vai trabalhar e tem que arrumar emprego. Deus, como vai escapar o meu filho? Aí a Bíblia está dizendo, se ele crescer em mim, se o teu filho andar no meu caminho, se essa juventude aceitar a minha proposta, porque a minha proposta é diferente do garfo de 3 dentes.
A minha proposta não é pelo que você vê e cobiça. A minha proposta é pelo que você ora e me busca. Porque quem olha com os olhos vê uma coisa, e quem olha com os joelhos sempre vê uma coisa diferente. Uma moça que olha para um rapaz com os seus olhos é uma coisa, e uma moça que olha para um rapaz com os seus joelhos é muito diferente. Um casamento que começa e vai com os olhos é um casamento. Mas um casamento que começa e vai com os joelhos é outro casamento. Uma vida espiritual que corre atrás de bênção é uma vida. E uma vida espiritual que a bênção corre atrás dela é outra vida. Uma vida que diz assim, Deus, eu quero, é uma vida. Mas uma vida que Deus diz assim, eu, Deus, quero dar, é diferente. O problema, meus irmãos, é que os filhos de Eli não queriam aceitar a proposta de Deus. E se não aceitar a proposta de Deus, não existe outra. Porque Deus não vai puxar da gaveta uma proposta B. Deus não vai dizer assim, eu vou me moldar a você. Porque, na verdade, quando eu falei aqui para Samuel faz muito tempo, você hoje vive na pós-modernidade e eu vou ser um Deus mais caprichoso, entusiasta para você. Ao dedinho. O Deus hoje é o mesmo Deus que disse a Moisés, lava a roupa do povo. Como, Senhor? Lava a roupa do povo. E depois, faz demarcação no monte. Porque depois de 3 dias, eu vou descer. Agora, Moisés, presta atenção. Ninguém pode nem tocar na beirinha do monte. Por que Deus? Moisés, eu sou santo, 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 santo. Existe, irmãos, permita-me, senhores, pastores meus e pais meus, existe no Brasil hoje uma teologia muito barata, de um Deus que é massa de manipulação, de um Deus que alguém diz assim, vai pecando, se desarrumando-se, no final ele dá um jeitinho, conversa. O Deus que a gente serve é sério. O Deus que a gente serve não vai correr atrás da gente nunca, tira isso da sua cabeça. É você que tem que andar atrás de Deus, dizendo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Escute. Se você pode dizer isso, diga. Bem suave, olhando para esse irmão pertinho de você. Você vai dizer assim, há uma proposta excelente de Deus para a sua casa. Você ainda vai ver com os seus olhos as maravilhas do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleba choreme karamahasuria. Eu creio no que diz a Bíblia, que há uma recompensa para um pai e para uma mãe que investe Deus na vida do seu filho. Ele pode, às vezes, por fraqueza, por pecado, por falta de vergonha na cara, ele pode até ir para o mundo, fazer as piores aberrações do mundo, mas ele é um peixe fisgado. Ele vai dormir, e quando ele vai dormir, às vezes até embriagado, está lá o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ele está lá nos pecados da vida, e aquele texto na mente dele, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pai. Você pode estar velhinha, minha irmã. Você pode estar velhinho, meu irmão, mas o investimento que você fez na vida do seu filho diante de Deus está vivo, vivo,
vivo diante de Deus. E eu quero crer que você vai dizer o que diz lá o irmão Josué. Eu e a minha casa. Vamos lá, diz? Eu e a minha casa. Muito bem. A outra coisa, além de ver Samuel andando no caminho proposto por Deus, tem uma coisa que me chama a atenção aqui no texto. É que Samuel foi entregue, diga assim comigo, Samuel foi entregue. Eu vou contar de 1 até 3, vocês vão dizer sozinhos. 1, 2, 3. Parece simples, não é? Mas veja bem, o texto vai dizer o seguinte: quando Ana ganha Samuel, ela chama quem? Chama Eucana. Aí diz assim: eu quero falar com você, porque mulher sábia edifica. Ela diz assim: Eucana, eu quero falar com você, meu filho. Fale, Ana. Eu estava pensando aqui numa aliança que eu fiz com Deus, um voto que eu fiz. Foi? Como foi o voto? É que esse menino, o Samuelzinho, depois de ser desmamado, eu ofereci ele a Deus. Eucana olhou para Ana assim, sabia que ela tinha chorado muito, porque não tinha filhos. Mas Deus, quando está no negócio, dá tudo certo. É ou não é? Aí Eucana olhou para Ana e disse assim: seja conforme a tua vontade. Diz o texto que Ana pegou um novilho e subiu para o templo. E dizia Ana no seu coração: vou sacrificar ao Senhor. Eu volto, mas ele fica. Quando chegou lá no templo, sacrificou, adorou, glorificou a Deus, fez festa pela vitória. Quando Samuel agarrou assim na saia da mãe: vamos voltar agora, mãe? Ela olhou para Samuel e disse: eu volto, mas você fica. Eu desço, mas você fica. Porque o voto que eu fiz com Deus foi entregar você para Ele. Quando eu li esse texto, essa tarde, eu fiz o meu coração ser inclinado para a vontade de Deus, para perceber. Parece que eu estou vendo essa cena, por favor me suporte nisso. Não é uma alegoria excessiva. Ana chegando lá com Samuel entregando, depois do sacrifício, e Eli dizendo assim: eu recebo, eu aceito. Mas antes, e além de Ana entregar e Eli receber, Deus, o hebraico diz isso, Deus lá no céu disse assim: quem é? É Samuel que está sendo entregue. Deus disse assim: eu aceito. Escute, meu irmão, não é toda a oferta que Deus aceita. Tem oferta que Deus rejeita. A tradição aceita, a igreja pode aceitar, a euforia, o chororô, a agonia, aceita. A necessidade pode dizer assim: seja bem-vindo, mas Deus, que conhece o profundo e o escondido, diz assim: eu não. Mas no caso de Samuel, Deus disse assim: eu aceito. O que é que o senhor aprende com isso, pastor? É que você hoje aqui pode sair daqui entregando o seu filho a Deus. Nunca fez isso? Faça hoje. Como diz aqui no nosso Nordeste, faça uma trouxa. Faça um embrulho. E diga assim: Deus, esse menino aqui é teu. Futuro dele, tua mão. O que ele vai viver na vida está contigo. Oxalá, queira Deus, e você também, que o Senhor diga hoje aqui, esta noite, dizendo para a sua oferta: eu aceito.
O senhor aceita o meu filho? Eu aceito. E o senhor vai fazer o quê? Eu vou proteger o teu filho. Eu vou ajudar o teu filho. Samuel foi aprovado pelos homens e Samuel foi aprovado por Deus. Quando eu estudo o texto de Samuel, parece que Samuel dormia acordado. Pode? Mas parece que é isso. Parece que Samuel dormia acordado. Porque o texto vai dizer, capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. 3:3. E tendo se deitado também Samuel, aonde? Aonde? No templo de quem? Em que estava a arca. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor, eu quero perguntar uma coisa aqui, essa congregação do Senhor Jesus, santa do Senhor. Existe algum privilégio na vida que seja maior do que ser chamado por Deus? Existe alguma coisa nesse mundo que seja mais rico? Ah, como eu sinto a graça de Deus aqui. Ô irmão, quando a palavra de Deus diz assim, chamou o Senhor, tem tanta coisa aqui. Está dizendo assim, Deus na sua soberania escolhe quem Ele quer. Chama quem Ele quer. Para o lugar que Ele quer. Do jeito que Ele quer. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor disse, eu quero Samuel. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração o que eu não posso falar para você hoje. Eu creio que haverá uma chamada de Deus para a sua vida também. Para você que me ouve aqui, há uma chamada de Deus para a sua vida. Versículo 4 ainda. E respondeu ele. E o que foi que ele respondeu? Respondeu o quê? Eis-me aqui. É como se esse menino estivesse dormindo acordado. O que é dormir acordado, pastor? É aquela irmã que antes do galo cantar, porque o texto vai mostrar aqui que 3:30 da manhã, 4 horas, Deus chama Samuel. Essa hora não é a hora boa do sono? Já ouviu aquela história? Eu estou no terceiro sono. Esse terceiro sono é 2:30, 3 horas da manhã. 4 horas da manhã, 4:30, o sono, é bom, não é? É bom, o frio está bom, é cobertor, enrolado, boca, olho, pé, tudo, é ou não é? Mas nessa horinha da comodidade, do repouso, do direito, aí Deus diz assim, Samuel, irmãos, não há nenhum registro original, extra-bíblico, nem a própria Bíblia, em nenhuma tradução, que nos fornece uma informação que há relutância aqui. Quando Deus diz, Samuel, estou aqui. Na hora. É um negócio. Nunca vi um negócio desse, não. Na hora que Deus disse, Samuel, chegou a hora, estou aqui. Eis-me aqui. O Espírito de Deus fala com você hoje aqui. O que você pensa que vai demorar já está chegando. Deus te conduziu a este santuário hoje aqui, para dizer para você, o que eu tenho para fazer em sua vida e na vida da sua família, é muito mais do que você imagina. Muito mais. Muito mais, muito mais, infinitamente mais.
Agora você vai sair desse culto hoje aqui com uma responsabilidade. Abre os ouvidos para ouvir. Você vai sair daqui hoje com uma responsabilidade. Dormir acordado. Porque quando Deus disser fulana, você, estou aqui. Eis-me aqui. Porque tem gente que Deus chama. É assim ou não é? E tem gente que é pior ainda, diz assim. Ande outro. Mas Jeová apontou o cetro para você. Receba esta palavra do Senhor. A lama está aí. A imoralidade está aí. Mas Deus tem uma chamada excelente para você. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Tem coisa de Deus excelente para você. Para a sua casa. Deus vai edificar a sua casa. A chamada de Deus vai trazer fortaleza para a sua casa. Tem gente que ora dizendo assim, Deus, Satanás vai viver perturbando minha casa todo o tempo. O Senhor te diz hoje, não. Não. Porque por um caminho ele veio, vai fugir por 7. Porque em meio a esse mar de lama, Deus tem um projeto excelente para a sua casa. Escute, meu irmão. A revelação da palavra de Deus era de baixa frequência. Diga assim, revelação de baixa frequência. Olhe para cá. Número 1. Deus investiu na vida de Samuel através da sua mãe. Número 2. Foi aceito por Eli e aceito por Deus. Número 3. Samuel era um menino sensível à voz de Deus. Tem gente que anda meio ruim aí dos ouvidos. Está meio moco. Mas o Espírito de Deus hoje convida você para se encher da palavra. A palavra não tem arrumação. A palavra de Deus é simples. Veja como a palavra de Deus é simples. Escute. Moisés diz assim, Deus, eu vou para a terra da ciência humana. Eu conheço aquela terra. Chega lá, Deus, assim, Deus, o que eu vou dizer àquele povo? O que eu vou dizer a Faraó, Deus? Aí Deus olhou assim para Moisés, diga lá assim, Moisés, o eu sou, me enviou a voz. Só isso, só. Veja bem, é simples ou não é? A palavra de Deus, irmãos, faz a diferença na vida da gente. A gente só está vivo hoje aqui, ó. Essa multidão só está viva hoje aqui por conta da palavra. Palavra da vida, vida, vida. O rapaz disse assim, Jesus, meu criado está doente. Jesus disse, eu vou lá agora. Ele disse, não precisa. Precisa não, Jesus. Olhe, o senhor quer me ajudar? Quero. Mande só uma palavra. Mande só uma palavra. E ele vai ficar como? Eu vou ler 2 versículos aqui para a gente terminar. Escute bem. Se você estiver anotando, anote isso aí, que isso é importante para você anotar. A retenção da palavra sempre foi um sinal do coração triste de Deus, do descontentamento de Deus com o povo. Abra sua Bíblia aí, por favor. Capítulo 14 e o versículo 36. 14 e 36 do primeiro livro de Samuel. Disse mais quem? Saul.
desçamos no encalço dos e despojemo-los até o raiar e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: faze tudo o que bem te parecer. Versículo 37, que diz lá: disse, porém, cheguemo-nos aqui, a quem? A quem? Eles estão em guerra. Vamos nos aproximar de quem? De Deus. Então consultou Saul a quem? Dizendo o quê? Descerei no encalço dos filisteus? É uma pergunta. Entregá-lo-ás nas mãos de Israel? É outra pergunta. Qual foi a resposta de Deus? Porém, aquele dia Deus não falou nada. Deus estava abusado com Saul. Saul, o seu tempo passou. Não aceito o seu comportamento. Não aceito a sua vereda. O fato de você ter autoridade não dá o direito de você andar errado e eu ter que aceitar você. Mas eu tenho 40 anos de crente, ande na vereda do Senhor. Mas eu falo em línguas, pastor, ande certo. Mas eu sou, olhe, pastor, tão animado, ande na linha de Deus. Porque na hora da guerra, se você estiver fora da linha, você vai orar, vai fazer barulho, vai derrubar banco, vai desarrumar o povo na igreja, vai gritar e Deus não vai falar nada. Dá para dizer um amém para animar? Amém. Lamentações de Jeremias, a gente termina com esse versículo. Lamentações de Jeremias. Capítulo de número 2. Versículo de número 9. As suas portas caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus estão aonde? Entre as nações onde já não há vigor, nem não vigora a lei. E o que mais? Olha o que é grave aí, o final do texto. Nem recebem visão alguma do Senhor, através de quem? Dos seus profetas. Deus disse assim: eu quero andar com Israel. Eu quero ser Deus para abençoar Israel. Eu quero abrir as portas para Judá passar. Eu quero elevar a nação de Judá e fazer Judá crescer. Mas Judá desobedeceu e agora está dizendo, está numa terra que não tem lei. Os príncipes caíram, as portas caíram e o profetismo, que era o que era mais elevado, mais puro, não existe mais. E eu termino dizendo para você, valorizemos a voz de Deus. Coisa boa é ouvir Deus. Coisa excelente é ouvir. Diga aí para seu irmãozinho, coisa boa. Diga assim, é Deus falar aqui, ó. É coisa boa. Coisa excelente. Valorize Deus, meu irmão. Você que é jovem, adolescente, família, valorize a voz de Deus. A Bíblia diz que a voz de Deus faz tremer o deserto de Gade. A voz de Deus separa labaredas de fogo. A voz de Deus muda radicalmente o nosso existir. Ah, como eu sei que tem tanta gente que vai sair daqui hoje mudado pelo poder da voz de Deus.
E vai chegar em casa e dizer: Deus falou comigo e a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus não é uma verdade relativa, é verdade absoluta. O que a Bíblia diz é verdade. Se é pecado, se é vitória, se é bênção, é bênção. Se é certo, se é errado. Valoriza a Bíblia. Onde está a sua Bíblia? Onde está a sua Bíblia? Levante o mais alto que você puder. Levante e diga assim: Deus, me dê fome por esta palavra. Fome por esta palavra. Fome por esta palavra.